Voltamos às entrevistas aqui na festa do lançamento do livro do Carneiro Arnaud. Estamos aqui, o som está um pouco alto, pedi a moça para baixar um pouquinho o som aqui. Estamos aqui com a presença do presidente da Academia Paraibana de Letras, Ramalho Leite. Ramalho, o que representa esse primeiro livro do Dr. Carneiro Arnaud, sobre política que você vive e religiosidade. Religiosidade. Rapaz, o Carneiro Arnaud é meu confrade do Instituto Histórico e eu fico satisfeito em ver que ele, já aos 92 anos, Baixar o som, está preocupado em registrar parte de sua vida, notadamente aquela ligada ao Vale do Piancó, de onde vem as minhas origens. Mas que eu fico feliz em ver essa festa de Carneiro Arnaud e espero que ele tenha ainda fôlego para nos dar ainda presente da sua vida, contar também a sua vida política, porque ele foi um político de escola e que tem muita coisa para contar, que os jornais não registraram, que está na cabeça dele ainda. Ele foi deputado federal duas vezes, né? Foi duas vezes e prefeito de João Pessoa. Prefeito de João Pessoa e deputado federal. E prefeito, aliás, dentro de uma pacificação, foi quase que candidato único. Ramalho Leite, a Academia de Letras que você representa são 40 cadeiras. 40 cadeiras. Todas, em 2 meses, renova, que morre sempre é uma pessoa. Quando é a próxima vaga agora? Bom, amanhã nós temos dia 6. Dia 6, nós temos a sessão de saudade, né, que chamada está no estatuto, de Evaldo Gonçalves. Então é a última vaga que nós temos, graças a Deus, é a última vaga que nós temos e após 30 dias, então, será feita a eleição de um novo membro. O jornalista Walter Santos concorreu agora a uma vaga e nos artigos que ele mostra, que ele faz, ele ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo turno, inverteu a votação. Eu queria que o senhor explicasse à população da Paraíba o que houve com o Walter Santos, jornalista. Tem explicação. Quanto voto, como diz o voto é secreto. O voto é secreto e o processo é democrático. Ele teve os votos dele de reconhecimento e, infelizmente, o outro teve mais votos que ele. Só a explicação que ele está dando. O que é necessário para ser membro da Academia Paraibana de Letras? Escrever livro só? Não, nem escrever livro, não é obrigado a escrever livro. É obrigado, a verificação é que a pessoa tenha dado uma contribuição à ciência, à cultura, às artes. Não é só livro. Então, lá nós temos pintores, né, como é o caso de Flávio Tavares, né, que não é escritor. Nós temos os poetas e eu gostaria até de ter lá um violeiro, uma cantora. Que representa o popular. Eu gostaria até que Glorinha Gadelha, por exemplo, que aliás tem romances publicados e é uma compositora, se propusesse a ser candidata, seria um bom debate, Então, de modo que a academia é diversificada. Médicos, cientistas, médicos, que também ocuparam cadeira na academia sem publicar livro. Então, qual a atividade do dia a dia de um acadêmico da Academia Paraibana de Letras? Se reúne quantas vezes por semana ou por mês? Não, as reuniões, os eventos são programados e pontuais. Agora mesmo nós vamos, essa sessão em homenagem póstuma a Evaldo Gonçalves e no dia... Parece que no dia 14 nós vamos fazer a abertura de uma exposição em homenagem a Ariano Suassuna e estamos com os projetos nas escolas de João Pessoa. O projeto da viagem da literatura às escolas, com vários acadêmicos promovendo essas oficinas. Isso é em convênio com o governo do estado. E também com a prefeitura, com a FUNJOP, nós vamos voltar agora a uma segunda edição do Livro Falado. Do Livro Falado. Que esse Livro Falado pretende atingir também os deficientes auditivos e visuais. Presidente Ramalho Leite, muito obrigado. Muito obrigado. Você pode chegar lá.
Voltamos aqui fazendo cobertura jornalística do lançamento do livro do Dr. Carneiro Arnaud, que leu seu primeiro livro sobre política e sobre religiosidade. Vamos lá com um vereador de tradição de mais de 100 anos na cidade de João Pessoa, Fernando Milanês Neto. O que representa para a Câmara de João Pessoa, já que você é um parlamentar que ajuda o hospital, esse livro do Dr. Carneiro Arnaud? O Dr. Carneiro é um dos maiores orgulhos que a Paraíba tem. O Dr. Carneiro é uma referência moral, ética, de trabalho, de humildade, de generosidade e solidariedade. O Dr. Carneiro, coincidentemente, tomou conta e levou à frente a Fundação Laureano, que denomina a nossa Câmara, a Câmara Municipal Napoleão Laureano. O Dr. Carneiro começa a colocar em um livro um pouco da sua história, inclusive trazendo nesse livro a política e a religiosidade, que muitas das vezes as pessoas dizem que política e religião não se misturam. E o Dr. Carneiro prova que o que não se mistura é a politicagem, mas a política sim pode se misturar, e ele prova em um livro que tanto o Dr. Rui como ele mesmo sempre seguiu a política também com a religiosidade. Como é que está a Câmara, o desenvolvimento da Câmara? E você é líder das oposições. Como é que está a Câmara hoje em João Pessoa? Muito, trabalhando e tem 27 muito. vereadores, né? Somos 29. 29 vereadores. 29 vereadores. É uma Câmara que aumentou na quantidade, que tem feito um trabalho extraordinário. Eu sempre digo, a Câmara Municipal, durante 6 meses, não teve uma única sessão declaratória. Hoje a gente fazia uma discussão na Câmara em que um único veto de um projeto não chegou à casa para ser discutido, o que prova que as comissões estão trabalhando com cuidado e zelo, sem fazer das comissões um campo de política de governo ou de oposição. Eu tenho tratado na oposição, tenho muito orgulho de ser oposição, tenho debatido com coerência, com firmeza, com responsabilidade, mas acima de tudo, com muito cuidado e zelo para que João Pessoa não retroceda. Eu acho que o mais importante do papel da oposição não é permitir que João Pessoa retroceda e que a gente possa fiscalizar com uma coisa que para a política é muito importante, com responsabilidade. Ano que vem eleição de deputado. O senhor é candidato a deputado estadual, Milanês Neto? Não, eu tenho compromisso com um grande amigo meu, o deputado Anderson Monteiro, que foi muito correto na minha campanha. Eu posso disputar qualquer outro cargo, mas deputado estadual, eu tenho esse compromisso, vou honrar, até porque, através de Anderson, eu aprendi que na política a gente constrói amigos. E ele é um amigo, parceiro, um companheiro, que eu tenho a responsabilidade de tentar devolver a ele o mandato, a reeleição dele pela 3ª vez. Milanês Neto, vereador da cidade de João Pessoa. Obrigado. Eu que agradeço, padre. Na festa do lançamento do livro do Dr. Carneiro Arnaud, chama-se Política e Religiosidade. Esse é o livro lançado do Dr. Carneiro Arnaud nessa noite aqui na Energisa. E vamos começar com o diretor administrativo e financeiro da Fundação Napoleão Laureano, o advogado Dr. Afro Rocha. Doutor Afro, o que representa para o senhor que convive todo dia com o Carneiro Arnaud o lançamento do primeiro livro do Carneiro? Padre Albeni, para a gente é uma honra imensa, imensurável estar aqui nessa noite. Porque o Dr. Carneiro, ele representa o que há de melhor no ser humano. É um homem que dedicou sua vida às causas sociais, à saúde. E se Napoleão Laureano, que é nosso mártir, lançou essa semente de fundar o Hospital Napoleão Laureano, de tratar as pessoas carentes, a Paraíba e a gente que hoje dirige o Hospital Napoleão Laureano, deve a ele ter carregado essa cruz sagrada que é o nosso hospital, que trata as pessoas carentes acometidas de câncer, como quis o seu idealizador, que foi Napoleão Laureano. Doutor, como é trabalhar dia a dia com o Carneiro Arnaud? Ele nunca falta expediente, chega cedo, sai tarde. Como é trabalhar com honestidade, com a devoção e a força e a garra do Dr. Carneiro Arnaud? Padre Albeni, o que mais nos envolve no Dr. Carneiro Arnaud é sua retidão, suas posições firmes, fortes, mas aquelas posições que é de ensinamento. A gente todo dia aprende com ele, ele realmente trabalha todos os dias e leva para casa as coisas para fazer em casa também. Então, para a gente, é uma satisfação enorme poder conviver com o doutor Antônio Carneiro Arnaud diariamente. Como é que está a situação financeira do hospital? Nós hoje estamos equilibrados. Equilibrado. Financeiramente, é claro, o senhor sabe mais do que todos nós sabemos, o SUS é deficitário. Passa quantos meses sem pagar? 3, 4 meses? Não, é ele paga normalmente. Ele pela paga, prefeitura? A prefeitura nos repassa normalmente. Mas o SUS é
Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma consulta de um médico é R$10, então o Napoleão Laureano tem que cobrir isso. R$ 10? Uma consulta de um médico. Por exemplo, um médico cobra hoje R$ 500, R$ 300. Só, O então, SUS paga R$10. R$ 10? Isso. Porque essa tabela é de 2013, né? Ela é atrasadíssima. Mas a gente consegue manter o hospital com doações, com a ajuda dos políticos, com emenda. Como é que um médico sobrevive ganhando R$ 10 numa consulta? É porque o Laureano, ele cobra a gente cobra. O hospital, ele cobra aquele valor. Aquele valor. Ele não recebe só os 10. Ele recebe os 10 do SUS, é claro, mas a gente complementa com doações, com a classe política. E é por isso que o hospital está em pé até hoje, graças à força de Dr. Antônio Carneiro Arnaud. As emendas do governo estadual, municipal e federal estão chegando, doutor Alfa? Chega, Padre Benê, mas chega com atraso, é muita burocracia, mas é o que nos ajuda a manter o hospital. Sua palavra para a população de João Pessoa e da Paraíba, que nunca se negou a ajudar o seu hospital, Napoleão Laureano. É agradecer à população de João Pessoa, não, da Paraíba, em confiar no nosso trabalho, saibam que tudo que ser doado é revertido em prol das pessoas carentes acometidas de câncer. Então é um agradecimento. Doutor Alfa, muito obrigado, um Eu que abraço. agradeço, Padre Benê. Sou seu fã e admirador. Idem. Vamos agora conversar com o doutor Marcelo Luceno, diretor do Hospital Laureano, o homem responsável pelo desempenho, tudo do hospital, essa casa de salvação de almas e de vida. Doutor Marcelo, o que representa o lançamento do primeiro livro de doutor Carneiro Arnaud? Graças a Deus, doutor Carneiro se empenhou bastante nessa nova obra dele, né, que traz tantas informações, porque a gente sabe que o doutor Carneiro é uma enciclopédia, né? O doutor Carneiro conhece toda a política da Paraíba, toda a parte de religiosidade, é uma pessoa muito conhecida, foi político e uma pessoa muito importante na sociedade. Então ele estava nos devendo, a nós todos paraibanos, uma obra como essa. Então é importante o desempenho dele nesse sentido, porque nos presenteia com todas as memórias, né, de mais de 50 anos de participação da missa de Santo Antônio, qual ele tem tanto orgulho de nos passar. Ano passado tive o privilégio de participar, fui lá com ele fazer a visita e participar da missa, e a devoção dele é muito bonita. Então é importante demais essa obra. Primeiro livro dele, disse inclusive a ele que ele deveria ter feito mais e ele já se empolgou e parece que Tem vem que fazer novas obras aí. Não, ele tem que fazer a história do hospital, porque ele é uma Isso lenda também, viva. O hospital, ele tem muita história na área do hospital, na área da medicina, na área política. A gente não cansa de escutar as histórias políticas. Então, por diversas vezes eu disse a ele, doutor Carneiro, você tem que botar isso aí no papel. Isso aí é a história da Paraíba. Como é que está o Hospital Laureano esse ano 2025? Graças a Deus estamos com aquela luta de sempre, né? O hospital filantrópico, não precisa nem dizer, a gente trabalha com a mesma tabela de sempre, mas graças a Deus, padre, a gente conseguiu uma organização financeira, uma organização administrativa, no sentido que a gente consegue manter de forma satisfatória os atendimentos. Vamos aqui fazer um passeio. Energia solar chegou, A energia solar está chegando ainda esse ano, né? os computadores, os robôs O já robô teve agora na última sexta-feira sua primeira cirurgia, que inclusive é uma coisa tão importante, a primeira cirurgia robótica do SUS na Paraíba. Então foi um marco histórico para a Paraíba, para a medicina da Paraíba, e o Laureano tem o privilégio de trazer isso aqui para os paraibanos. Então o senhor conhece e sabe como funciona essa questão da medicina robótica, a dificuldade de acesso tão grande, mas o Hospital Laureano trouxe justamente para as pessoas que mais necessitam. Isso é um orgulho muito grande para a gente. interiorização do Laureano, como Souza, Cajazeiras, Serra Branca, está acontecendo no interior? Tá, graças a Deus. E ontem mesmo eu estava em Serra Branca, fui fazer uma visita às obras, ao de Serra Branca, e as obras são muito velozes. Graças a Deus, de Serra Branca já está bem próximo para ser colocado mesmo à disposição da população. Estive lá ontem e lá vai ser com aquele tipo de armação de ferro, então é uma coisa muito rápida de se fazer. O de Souza já está em atendimento de paciente e Cajazeira já está bem pertinho de terminar a obra. O Dr. Marcílio Cartaz esteve lá agora, mandou uns vídeos, umas fotos e está ficando muito bonito. Estamos conversando com o diretor-geral do Hospital Napoleão Laureano, Dr. Marcelo Lucena. Quantos funcionários tem hoje o seu hospital? Nosso hospital, padre, ele tem aproximadamente 800 funcionários. E o orgulho maior que a gente tem
é que é o mesmo quantitativo de funcionários de aproximadamente 5 anos atrás. Só que o hospital cresceu muito de tamanho e de prestações de serviço. Mas E a mantém, gente né? mantém a mesma qualidade. Quantos do quadro. médicos atuam hoje no seu hospital, Laureano? Aproximadamente 200 médicos. 200 médicos. Temos um O quantitativo. dinheiro do governo federal, as emendas estão chegando com regularidade? Tá, agora a previsão já é agora no início, no meio do ano já é o empenho de todas as emendas. O governo do estado também está empenhando, já vai fazer agora o repasse. O municipal também, graças a Deus as coisas estão fluindo direitinho. Né? A gente está na expectativa de receber, mas está dentro de prazo. Graças a Deus a gente... E eu tenho certeza que a sensibilidade dos gestores não vai fazer com que deixe o Laureano aguardando tanto, não. Doutor Marcelo Lucena, a sua mensagem para os paraibanos que dependem do Hospital Napoleão Laureano. Contem com aquele hospital, ajudem também, é muito importante, porque só sabe quem precisa do Hospital Napoleão Laureano, só sabe quem é o Hospital Laureano quando se precisa dele. Então, não espere precisar, ajude aos paraibanos. Tem muito paraibano dos 223 municípios necessitando e sendo cuidado pelo aquele hospital. Então, cuide e zele daquele seu patrimônio, que ali é o patrimônio de todos os paraibanos. E sejam muito bem-vindos, se for necessário, e conheça aquela obra do Hospital Napoleão Laureano, que é um orgulho muito grande para todos nós. Doutor Marcelo, muito obrigado. Um abração. Obrigado, padre. Lançamento do primeiro livro do médico Dr. Carneiro Arnaud, o presidente da Fundação Laureano João Pessoa. Estou aqui com um acadêmico, intelectual, com vários livros escritos. Everaldo Nobre, o que representa para você, que é um intelectual, esse lançamento do Dr. Carneiro Arnaud? Olha, esse lançamento representa muito para mim. Primeiramente porque o Dr. Carneiro Arnaud é um amigo e também hoje nós trabalhamos em conjunto lá na Fundação Napoleão Laureano, que eu sou conselheiro deliberativo lá. E isso mostra, entendeu, a vida ativa que o Dr. Antônio Carneiro Arnaud teve por tanto tempo, inclusive na política. E há mais de 50 anos que ele frequenta lá Piancola, na missa de Santo Antônio. E ele vai novamente continuar com isso, até ele me disse, até o final da vida dele. E eu tenho o prazer de dizer que quem vai fazer a apresentação oral lá em Piancó sou eu, a convite dele. Quando vai ser o lançamento lá em Piancó? No dia 13. Dia 13, que é o dia da festa. Dia da festa, que é uma sexta-feira pela Nossa. manhã, às 10 horas da manhã, depois da missa, é o lançamento. Tem mais. Você já escreveu quantos livros hoje? Mês de junho. Eu já escrevi 17 livros. Já publicou 17 livros. 17 livros já escrevi. 16 já foram lançados. E eu estou com um na Editora Ideia para lançar agora em setembro. Qual o título do livro? O Tribunal de Nuremberg, 8 décadas depois, porque este ano completa 80 anos que foi instalado o Tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra nazistas. Por que esse interesse nesse tribunal Eu fui professor, aliás, sou professor de Direito Internacional Público e fui professor no IP, hoje Unip. E quando eu estava terminando meu curso de Direito, o professor de Direito Internacional Público, Antônio Secato, pediu que eu escrevesse alguma coisa sobre Direito Internacional. Eu escolhi os crimes de guerra e o julgamento Nuremberg. Então, olhando os meus alfarrábios, eu encontrei isso e vou fazer um livro para homenagear os 80 anos da instalação do Tribunal de Nuremberg. O que é ser uma pessoa dedicada à literatura? Hoje, para mim, escrever e ler é lazer, porque eu passei muitos anos de minha vida trabalhando como advogado, como bancário, e me aposentei há anos atrás e agora estou me dedicando somente à literatura. E para mim hoje é um lazer. Eu me sinto bem lendo ou escrevendo. A poesia está aflorando todo dia? Não, a poesia não aflora todo dia porque a gente tem que estar inspirado. A poesia é uma coisa diferente, você sabe, né? É. A poesia a gente tem que dizer em poucas palavras tudo o que você tem a dizer e com beleza. Com beleza. Um dia me perguntaram, você é poeta? Eu digo, poeta eu? Não sei, talvez seja. Mas se for, bissexual. Obrigado, cara. Muito obrigado por mim. É meu conterrâneo de Patos, eu tenho muito orgulho da família Nóbrega. Todos são super inteligentes. E a recíproca é verdadeira, em todos os sentidos. Obrigado. No lançamento
livro do médico Carneiro Arnoux. Estou conversando aqui com a filha dele, a médica oncologista, a doutora Dalva Arnoux. Dalva, o que é que está numa festa onde seu pai, homenageado por muita gente importante, como diz lá em Patos, a nata da política paraibana, o que é ser filha de Carneiro Arnoux? Eu acho que é um momento singular, né? E é muito importante para mim vivenciar, né? Como ele disse no discurso dele, né? Poderia ter oferecido esse livro para tio Rui Carneiro, né? E os pais, mas foi em memória. Então eu acho que falar sobre Santo Antônio e as idas dele, completando esse ano 52 anos, é realmente um fato muito importante, né? Mais uma etapa na vida dele, além, né, de médico, gestor, diretor, né, presidente da fundação, agora segue uma outra trilha que é ser escritor. Você é uma médica dedicada a vida toda à oncologia. Por que tanta incidência de câncer hoje no Brasil e no mundo, Dalva? Você que é especialista na Olha, eu sempre achei, né, e a literatura confirma isso, eu acho que é uma coisa muito multifatorial, né? A gente está numa vida, a gente diz o estresse, né? A gente diz alimentação, a gente diz... Então, a parte hereditária, que nessa história toda aí não é tão grande, não é tão... essencial. O essencial, né? Mas eu acho que muito mais de fator externo, né? Do tabagismo, do alcoolismo. Então, assim, a gente tem uma incidência realmente hoje crescente, né? Eu talvez, não sei se seja isso, ou naquela época muito antiga, a gente tinha um fato não se falava sobre a palavra. Na realidade, se dizia aquele, né? Minha mãe fazia assim. Exatamente. Hoje, você que vive nesse mundo da oncologia, está muito evoluído. Tem alguns casos de câncer, Dalva Arnoux, que tem cura? Sim. Por exemplo? A gente tá cada vez mais evoluindo, né? Terapias inovadoras. Então, a gente tinha, por exemplo, eu vou dizer um exemplo assim, muito peculiar. Por exemplo, melanoma. Era um melanoma metastático, onde a sobrevida não era muito curta, né? E hoje a gente tem, dizendo com essas terapias novas, na imunoterapia, em cura. Então, várias patologias. Agora, o que a gente precisa frisar nesse contexto é que o diagnóstico ainda é o alvo da história ser precoce, né? O diagnóstico ser precoce. Eu acho que aí a gente pode falar em cura. Baixa o som. Estamos conversando com Dalva Arnoux, filha do Carneiro Arnoux, que é especialista em câncer. Hoje, se você tem um câncer, detecta um câncer, tem que viajar para São Paulo ou aqui em João Pessoa, tem como tratar no hospital do seu pai ou na sua clínica. É necessário ir para os ambientes maiores? Olha, eu acho que hoje, para a gente sair da Paraíba ou de João Pessoa para ir a São Paulo, só se fosse buscar algo que a gente não tivesse aqui. O que tem lá tem aqui, né? Sim. Mundo é redondo. O mundo é globalizado. Globalizado. Por que o tratamento, Dalva? Eu tive uma sobrinha, uma tia minha que morreu de câncer. Por que é tão caro o tratamento do câncer? Então, quanto mais eu acho que a tecnologia e terapias inovadoras, né, e não tem quebra de patentes, essas drogas estão aí, são revolucionárias, né? Então, cada vez mais, essa tecnologia custa caro, né? Mas a gente acredita que isso é importante, a gente tentar que isso seja viabilizado, né, para as pessoas e principalmente também para as pessoas carentes. Estamos começando com Dalva Arnoux, doutora Dalva Arnoux, médica. O que é ser filho de Carneiro Arnoux? O cara foi deputado federal várias vezes, foi prefeito de João Pessoa, dirige o Hospital Laureano com muita categoria, com honestidade, vem de uma tradição de Rui Carneiro. O que é, Dalva, você ter esse nome Arnoux no seu nome? O que é ser filho de Carneiro Arnoux? Então, eu acho que ser filho de Carneiro Arnoux vem lá para trás, né? Eu acho que neta de Dalva Carneiro Arnoux, né? Então é uma importância muito grande, né? Um legado muito forte, né? Porque ter tudo isso aí e a gente tentar, né, conseguir manter isso na nossa vida, realmente é uma responsabilidade muito grande. Porém, eu acho que assim como ele herdou, né, coisas politicamente falando, e ele é uma pessoa também, né, como pessoa, eu sigo também uma caminhada que não é fácil, mas se torna, para mim, né, uma essência ser filha dele. Dalva, obrigado, querida doutora Dalva.
Vamos agora conversar no lançamento do livro do Dr. Carneiro Arnoux, seu primeiro livro, chamado Política e Religiosidade no Vale do Piancó. Política e Religiosidade no Vale do Piancó. Vamos começar com um jovem, um cidadão, que tem mais livros escritos na Paraíba. Ele é jornalista de carreira, inteligentíssimo, recebeu prêmios aqui e fora do Brasil. Vamos conversar com o escritor e jornalista, ensaísta, Evandro Nobre. Tudo bom, Evandro? Como é que está você? Tudo bem, vamos lá. Quantos livros você já editou? Isso é impossível dizer, porque é o seguinte, você só fazendo uma pequena correção, né? Não, não sou eu que tenho o maior número de livros publicados na Paraíba, porque o meu grande amigo e saudoso amigo Guilherme Gomes da Silveira Dávila Lins, que era médico, historiador e grande figura realmente, acadêmico de várias academias, ele tinha mais de 100 obras. E Delberto Barbosa Filho tem mais de 60 obras. E você tem quantos livros? Eu tenho 36, vou completar 40 agora e também vou parar um pouquinho, porque eu me dedico mais a fazer livro para outras pessoas, sabe? E já fiz centenas, dezenas e dezenas de livros. Esse livro de Dr. Carneiro Arnoux, Política e Religiosidade no Vale do Piancó, o que representa na literatura paraibana? Bom, é o seguinte, é o seguinte, esse é o livro que ele lançou com a idade de 91 anos. Com 92 ele vai lançar a história, também eu fui contratado por ele para fazer não só essa biografia, esse livro sobre as visitas dele ao Vale do Piancó. Ao Vale do Piancó, que é a missa anual de Santo Antônio, na paróquia de Santo Antônio, na cidade de Piancó, né? Ele também vai fazer a história do Hospital Laureano, e ele é sinônimo do Laureano, porque ele é um homem que foi o primeiro diretor do Laureano, né? Ele o fundador Está mesmo. há 70 anos lá. Exatamente. E aí com 82 anos ele vai lançar... 92. Com 92. Ele vai completar em dezembro, 92 anos, e ele quer lançar, com essa idade, ele quer lançar a história do Hospital Laureano, que inclui também uma biografia de Napoleão Laureano, um grande médico que morreu de câncer e fundou esse hospital. Também quando ele completava 93 anos, ele quer lançar uma autobiografia, né? Quer dizer, Carneiro Arnoux tem toda essa idade, mas parece um rapaz de 40 anos, né? É um homem que não para de dinâmico, trabalhar. Né? Dinâmico, não para de trabalhar. É uma coisa impressionante. Eu conheço desde de meados da década de 60, e eu sempre fui assim, um homem que não para de trabalhar. Tinha o consultório dele antes, depois ia para o hospital. E, bom, foi prefeito de João Pessoa, foi deputado federal, é uma grande figura, realmente é um homem de... Como é o dia a dia de Evandro Nóbrega na literatura? Quantas horas você escreve por dia? E as pesquisas, como é que você faz? Rapaz, é coisa eu estou até atentando contra a minha própria saúde, porque como tem muitos livros, muita gente me procura, por exemplo, toda vez que procura o Gonzaga diz, procura Evandro, que é o melhor que tem aqui para fazer, para editar livro, para fazer livro, porque eu faço não só, o trabalho meu é editoração, edição do texto. Eu pego o texto, pode vir do jeito que vier, desmantelado, bom, eu ajeito, deixo, vamos dizer, em português, direitinho, e depois eu faço a editoração eletrônica, que é colocar no programa que faz os livros, né? No meu caso é o InDesign. Eu faço quando chega na editora, o pessoal já fica rindo, porque só é botar na máquina e rodar, porque o meu não precisa fazer revisão. Já faz tudo, já vai, né? Com legenda, com título, com tudo, já vai todo compacto. Quando é o dia a dia? Como é que você começa a trabalhar? Que horas? Vamos dizer, às 3 horas da manhã. 3 da manhã? Eu durmo apenas umas 2 horas por dia. Só dorme 2 horas? Mais ou menos, 2, tem vezes 3 horas, depende do... Aí eu fico... Eu tenho uns 10 computadores. Um deles é no chão, 2 deles, assim, um da sala, quer dizer, lá na varanda, e o outro do quarto, na suíte. Por que no chão? Porque se eu me sentar numa cadeira, aí eu passo 18 horas sentado, aí claro que dói tudo. Dói tudo. Aí eu deitado numa rede, assim, a rede arrastando no chão, e o computador aqui, e eu vou, trabalho, aí quando eu canso, eu me deito assim, aí durmo 1 hora, 2 horas, quando eu acordo, o cursor já está piscando lá, e eu já, do canto que eu tinha parado, eu prossigo. Então, a produtividade é muito boa, né? Porque eu não falo. Agora mesmo, terminei o livro do Dr. Carneiro, já estou terminando o outro, daqui mais uma semana, já sai outro livro, que é a biografia feita pelo grande engenheiro de Minas, que chama-se Eduardo
Jorge Lira Bonato, que é neto de Plínio Lemos, que foi prefeito de Campina Grande, foi grande deputado federal, juntamente com o tio, com Janduí Carneiro, que era tio do doutor Carneiro Arnaud. Também foram os 2 deputados mais atuantes da Paraíba naquela época, né? Era Janduí Carneiro e Plínio Lemos. Plínio Lemos foi um grande. Não, eles eram maiores, mais na parte de saúde, que era justamente o irmão de Rui Carneiro, do senador Rui Carneiro, ele foi deputado federal, perdi de conta de quantas vezes. Eles eram os 2 deputados mais atuantes. Tanto que Plínio foi eleito prefeito de Campinas sem ser campinense, né? Você pensa de novo pleitear uma cadeira na Academia Paraibana de Letras? De maneira nenhuma. Aí não tem. Já depois daquele sucesso que eu fui traído por umas pessoas lá, já vieram 5 vezes me procurar e eu digo, olha, eu não quero Nem falar. hipótese nenhuma, não tem mais. A oportunidade de vocês me colocar era aquela que eu tinha. Agora, depois disso, nem que seja por aclamação, eu não aceito mais. Se me nomear assim, sem eleição, eu não quero mais. Não quero porque eu não quero conviver com certas figuras que tem lá, não, sabe? Porque me disse uma pessoa de lá mesmo, disse, olha, lá tem gente que é assim, que é melhor você que chamar para casa, para convidar para casa, Fernandinho Beiramar. Você preferiu chamar Fernandinho Beiramar. Fala, minha. O que houve com Walter Santos foi semelhante ao seu caso. Mesma coisa que o Gonzaga botou. O Gonzaga escreveu, disse, no meu caso, foi a vaidade venceu a sabedoria de um monge que vivia, claro, que o monge, eu sou um monge. Ele disse, Gonzaga escreveu, né? Foi um protesto, foram lá na casa, ele disse, não, eu não retiro o que disse, não. O Evandro foi traído pela vaidade que ganhou de um monge que vive em casa estudando. Pronto, é isso aí. Aí não eu posso fazer. Se Gonzaga, o colunista da moda da Paraíba, diz um negócio desse, eu não vou mais discutir. Evandro, muito obrigado. Bom, eu é lhe sempre bom agradeço. conversar com você. Você é meu Curso amigo. e sabedoria. Meu conterrâneo. Você é amigo desde o tempo de Patos aí. Exato. Né? Obrigadão. Tá bom, obrigado. Tchau. Boa noite. Na festa do lançamento do primeiro livro de Carneiro Arnaud, vamos conversar com o doutor Nerival Barbosa, vice-diretor do hospital, o que representa o lançamento desse livro, primeiro livro do Dr. Carneiro Arnaud. Isso aqui representa vida. Vida. Vida, eu acho. E bem vivida de Dr. Carneiro Arnaud. É um homem assim simples, bondoso, caridoso demais. Entendeu? E isso é que ele deixou registrado, o que passou na vida dele e a beleza que ele é. E eu chamo ele sempre de professor Carneiro Arnaud, porque ele é professor de vida bela e uma vida bem vivida. E essa vida ele transforma todos que estão ao redor dele, transforma o hospital Laureano, está sempre transformando e dá vida a todo mundo. É um grande homem. Como é conviver com Carneiro Arnaud diariamente? É uma pessoa simples, dedicada, sempre está ali auxiliando em que você precisar, dúvida que você queira. Uma pessoa que tem uma vivência grande, uma pessoa que tem um espetáculo de vida, de prestação de serviço. Já foi vários cargos aqui na Paraíba, em João Pessoa, e ele ajuda muito a definir as coisas, o que a gente precisa definir, às vezes precisa da opinião dele, da experiência dele. Hoje, o hospital que o senhor administra, que é vice-diretor, quais as maiores carências do Hospital Laureano, doutor? Precisa de muita ajuda, principalmente do nosso governo. Precisa doar mais ao hospital. O hospital a gente precisa de leite de apoio, entendeu? E que a gente está batalhando para melhorar mais ainda as condições do hospital, para dar apoio ao canceroso, ao que sofre de câncer. E o paciente que sofre de câncer não é só o paciente que sofre de câncer. É a família, né? É a família, é o paciente e a família. E a gente precisa de leite de apoio, que às vezes chega a um estágio de câncer que você não tem mais como resolver, e você tem que dar apoio ao paciente, a ele e à família dele. Como é o dia a dia do Hospital Laureano? É corrido, bastante corrido. Quantas horas de expediente o senhor dá lá, como médico e como diretor?
eu misturo muito como médico e diretor. Entendeu? Então, minhas horas é corrida como médico e como diretor. Diretor. Uma sua mensagem para as pessoas que procuram o hospital, aquelas pessoas que já foram atendidas no dia a dia do Hospital Laureano. Aqui é, doutor. É grato para a gente que faz parte do Hospital Laureano quando a gente atende e atende bem uma pessoa que necessita tanto de um tratamento de saúde, como é o problema do câncer. E as pessoas são muito gratas com aquele atendimento. Então, o pessoal que participa de nossa vida ali dentro, como paciente, como todos os auxiliares que participam do tratamento do paciente. E isso é uma gratidão muito grande. O paciente gosta do... Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Um abraço. Foi grande.